Meus irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco neste momento. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irás, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o vento, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol batendo na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. Nos traga entendimento, Senhor, que vem da tua palavra. Que possamos, Senhor, ver a tua soberania em nossas vidas, por meio de tua salvação, de um Deus misericordioso, compassivo, clemente, grande em benignidade. Que possamos, Senhor, estar entendendo e compreendendo a tua santa palavra. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. A parábola do credor compassivo mostra alguém que recebeu um tamanho perdão, mas que não conseguia perdoar uma pequena dívida. Alguns instantes da liturgia nós lemos a palavra do credor compassivo.
Alguém tinha uma dívida de 10.000 talentos, o qual nunca poderia pagar. Ele e toda a sua família seria vendido como escravo, e próximas gerações iriam trabalhar para pagar tal dívida. Ele recebeu então o perdão dessa dívida. E ao encontrar alguém que lhe devia um valor menor, foi perguntado: tem misericórdia? Ele falou: não. Prende ele e toda a família. Deve então pagar por isso. O Senhor então olha para esse homem de servo infiel. Como recebeste tamanho perdão e não conseguiste então perdoar? Ele então volta à situação de devedor. E aquele Senhor manda-o prender. Coloca-o em uma situação novamente de devedor, onde ele deveria pagar por toda a sua vida aquele valor. Essa palavra, meus irmãos, nos mostra que o perdão obtido é por graça. E o fato de termos recebido um perdão, devemos ter misericórdia também de pecadores. E nunca devemos achar que a dívida de alguém é maior do que a nossa. Que a maior dívida que tem que ser paga é a nossa. Mas ainda assim o Senhor teve misericórdia e perdoou a nossa dívida pelos nossos pecados. Jonas é muito semelhante ao credor incompassivo. Ele recebeu tamanho perdão. Ele recebeu tamanha salvação. Ele recebeu tamanho livramento. Mas ainda assim, Jonas não se compadecia com o próximo. Ele não se compadecia com aqueles que receberam a salvação do Senhor. Ele não queria que aquele perdão que foi estendido a ele fosse estendido para os próximos. E nesse momento, nós veremos que nesse texto vai mostrar a soberania de Yahvé, a soberania do Senhor em exercer salvação, sendo rejeitada e desafiada pelo egoísmo de Jonas. A soberania do Senhor em exercer salvação é rejeitada e desafiada pelo egoísmo de Jonas. E nós veremos isso em duas partes desse texto. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos que Jonas ele rejeita e desafia a salvação e a misericórdia do Senhor. Do versículo 6 ao versículo 11, vemos a soberania de Deus, do Deus Salvador, sendo desafiada pelo egoísmo de Jonas. Então, meus irmãos, nesse texto de Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver então como Jonas, ele então rejeita a soberania do Senhor de maneira rebelde. Antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, eu quero que você se lembre daquilo que nós já passamos, já aprendemos no livro de Jonas. Vimos que Jonas ele foi enviado para pregar em Nínive. Era para ele sair então da sua terra e seguir então para Nínive para pregar. Ele então pega um caminho totalmente contrário. Ele começa então a cair. Ele cai para Jope, tenta ir para Tarsis, cai dentro do navio, ele cai no fundo do navio, ele cai no fundo do mar, desobedecendo aquilo que Deus tinha orientado para ele. Jonas, ao cair,
no fundo do mar, no estômago de um grande peixe. E ele sobrevive de maneira miraculosa. O texto de Jonas, no capítulo 2, no versículo 5, ele fala que as águas se enrolaram na minha cabeça. Ele ficou envolto em águas, apertado dentro do estômago de um peixe. E no final, então, nessa oração, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. No momento de desespero de Jonas, ele diz: olha, a salvação pertence ao Senhor, não pertence a mim. O Senhor então faz ele cair em uma praia. E ele então vai pregar no mundo. A pregação de Jonas foi uma pregação não convencional. Onde ele devia passar durante 3 dias, ele percorreu no caminho de um dia. Como se alguém tivesse passado correndo, dizendo: ou se arrependem ou vocês serão destruídos. Ele pensou que pregando desse jeito as pessoas não iam ouvir, não se arrependeriam. No entanto, nós vimos que aqueles homens maus e dignos, e merecedores da glória e da graça e da compaixão de Deus, se voltaram ao Senhor Salvador, arrependido dos seus pecados, arrependido dos crimes e falhas e pecados contra o Senhor, Criador dos céus e da terra. Oferecem sacrifícios. Então Jonas, ele vê aquele povo arrependido. Ele vê aquele povo que era um povo mau, agora adorando ao Senhor, se humilhando, arrependido dos seus pecados. E meu irmão, a atitude natural de qualquer pregador, quando seus ouvintes ouvem as instruções, quando seus ouvintes se arrependem dos seus pecados, é uma atitude de alegria e de júbilo, porque vê que houve arrependimento, não houve dureza de coração. Tem um profeta das Escrituras que pregou durante anos e anos e anos. Nem sequer uma pessoa se converteu. Nem sequer um cidadão de Israel se voltou. E depois a profecia de Jeremias, no livro de Lamentações. Como foi duro o trabalho do profeta Jeremias. E ele queria que aquelas pessoas se convertessem. Já Jonas, ele não queria que aquele povo se voltasse. Mas aquele povo se voltou ao Senhor. E esse texto vai mostrar que Deus é soberano para salvar. E Ele salva quem Ele quer. Apesar do pregador. Apesar daquele que apresenta a verdade na sua palavra. Porque a salvação pertence ao Senhor. E é isso que nós vamos ver então, nesta manhã, do versículo 1 ao versículo 11. A primeira parte, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero que você acompanhe então, na sua Bíblia, onde veremos aqui Jonas rejeitando e desafiando a salvação e misericórdia do Senhor, rejeitando a misericórdia de Yahvé. Diz assim a palavra do Senhor: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meus irmãos, a reação de Jonas ante a demonstração da misericórdia do soberano de Deus é de rejeição aberta. Mas Jonas, ele não quis camuflar ou talvez se calar e dizer: olha, não gostei, mas vamos lá. O texto fala que ele se desgostou. Ele está desgostado, agora ele não gosta mais daquilo.
Ele está olhando para a salvação, para a maneira que Deus age. Está dizendo, eu não gosto que Deus salve. Eu não gostei de Deus ser clemente, bendito, misericordioso. O texto fala que ele ficou extremamente irado contra Deus. Ele ficou insatisfeito da maneira como Deus trouxe a salvação para aquele povo. Você consegue imaginar isso? Um profeta de Deus, chamado para pregar. Deus trazer salvação e arrependimento a mais de 120 mil pessoas. E ele ficar irado com aquilo que Deus fez. Jonas se tornou um homem que se desgosta daquilo que Deus gosta. O coração dele está voltado para o contrário daquilo que Deus queria. Se você se lembra bem, estava aqui na terça-feira, nós, em uma das devocionais, nós vimos que a oração é o derramar do nosso coração ao Senhor, para que esse coração fosse moldado segundo aquilo que Deus queria. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, que seja feita a tua vontade e não a minha. A oração ela não serve para mudar a vontade de Deus, porque Deus é imutável, porque Ele já determinou todas as coisas. A nossa oração não serve para mudar a vontade de Deus, mas serve para que o nosso coração, o nosso desejo, seja moldado segundo a vontade dEle. E assim, então, possamos entender e viver de uma maneira submissa à vontade do Senhor. No entanto, Jonas, ele demonstrou que no seu coração não estava disposto a seguir a vontade de Deus. Ele queria que Deus seguisse a vontade do seu coração. Ele queria que Deus mudasse. Ele não queria que Deus fosse quem ele era. Jonas, então, ele vai orar ao Senhor. Veja no versículo 2. Diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha como Jonas é afrontoso. Ele ora ao Senhor, ele se dirige ao Senhor dizendo: olha, está vendo? Eu disse que isso ia acontecer. O Senhor não me ouviu. Eu disse que o Senhor ia se arrepender, eu estava lá da minha terra. O Senhor me fez estar aqui para isso. Para quê? Por isso eu fugi para Tarsis. Aqui está mostrando arrependido no coração dele. Foi por causa disso que eu fugi. Foi por causa disso que eu não queria vir para Nínive. Porque eu não queria que esse povo se arrependesse. Porque eu sei que tu és clemente. Eu sei que tu é misericordioso. O Senhor é grande em benignidade, se arrepende do mal. Olha só como Jonas foi afrontoso diante do Senhor. Ele orou ao Senhor não para que o desejo do seu coração estivesse submisso à vontade de Deus. Ele orou para o Senhor dizendo: porque o Senhor não fez o que eu quero. Porque o Senhor não me obedeceu. Porque o Senhor não fez isso. Quem você pensa que é? Foi isso que Jonas fez com o próprio Deus. Jonas, ele desafia a salvação e a misericórdia
do Senhor. Por meio de um coração altivo. Por meio de alguém que quer que a sua vontade seja cumprida acima de todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos nesse momento diante de um dos maiores ídolos do homem, que é o seu desejo, a sua vontade, a sua preferência. Talvez você conheça alguém assim, ou você é assim. Se alguém fala alguma coisa que você não gosta, que você não quer, ai de quem estiver perto. Quando algo é feito da maneira que eu não desejo, é horrível, não presta para nada. Quando eu peço algo e alguém me diz não, como alguém ousa me dizer não a mim? Nós somos tentados a isso, meu irmão. E tenha muito cuidado. Cuidado para o seu ídolo não ser o seu ego, o seu desejo, a sua vontade. Porque se for, não ache que você é tão diferente de Jonas. Não ache que você está tão distante do que Jonas é. Porque só teve um homem que passou nessa terra que poderia fazer isso. E ele não fez. O Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, que ele disse que a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Ele ensinou a orar dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade no homem. No momento de tamanho medo e temor, antes de ele ser entregue para ser crucificado e sofrer o inferno em nosso lugar. A palavra do Senhor fala que o próprio Cristo estava suando sangue em todo o seu sofrimento. Ele ora ao Senhor e fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice da ira que ele iria tomar. Mas ele fala: que seja feita a tua vontade em nome. Você deve entender uma coisa: que não é a sua vontade que deve ser obedecida. Não é a sua vontade nem o seu desejo que deve prevalecer. O seu coração, o seu desejo deve estar submisso à vontade de Deus. Assim como Cristo esteve, onde o desejo e a vontade dele estava submissa à vontade de Deus. Cuidado para que na sua ira você não se ire contra Deus. Cuidado para que na sua insatisfação, na sua falta de contentamento, ou um coração orgulhoso e cobiçoso, se volte descontente contra o Deus Criador, diante da sua misericórdia e da sua benignidade. Veja como o descontentamento de Jonas era tão grande. No versículo 13, que ele diz assim: peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas, ele estava com o coração tão rebelde contra Deus, que ele não queria mais viver. Possivelmente ele seria diagnosticado com um grau de depressão profundo, alguém que estava procurando tirar a sua própria vida, e talvez estava passando por transtornos mentais.
E o que ele precisava era ser internado em um hospital psiquiátrico, porque ele estava tentando contra a própria vida. E talvez ele estava louco, mas não era. A atitude suicida de Jonas era uma atitude de rebeldia contra o Senhor Criador. Não era alguém que estava com suas faculdades mentais reprovadas, não. O problema de Jonas era que ele queria ser Deus. Ele queria roubar o lugar de Deus. Queria sua vontade acima de tudo e acima de todos. Isso é algo extremamente perigoso. E Jonas ele não rejeita de maneira aberta. E veja que a atitude de Jonas é extremamente afrontosa contra o Senhor. O versículo 4, Deus demonstra misericórdia. Diz assim: e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor chega para Jonas de maneira misericordiosa e pergunta: Jonas, tu acha que essa tua ira é razoável? Isso que você está pensando, isso que você está falando, é razoável. Pense bem. Deixa eu falar aqui que Jonas ele não responde, ele não dá nenhuma resposta. É como se Deus tivesse perguntado para ele, ele tivesse virado as costas e saído da cidade. Ele foi para fora de Nínive. Ele foi ao oriente dessa cidade. E ali ficou repousando para ver o que aconteceria na cidade. Talvez ele deve ter lembrado do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Saiu da cidade. Olha, eu sou o único justo que tem aqui, o justo saindo, Deus vai destruir essa cidade. Não foi isso que ele fez com Ló? E ele ficou olhando para ver se ele poderia ver como Abraão viu Sodoma e Gomorra ser destruída. A imagem trazida aqui é muito semelhante. E Jonas, ele não quer mudar, mesmo conhecendo o poder de Deus, mesmo sabendo quem Deus é, mesmo conhecendo essas verdades. Jonas ele não quer mudar. Ele continua fugindo de Deus, virando as costas e indo para onde Deus ele ordena. Olha no versículo 5, como diz assim: e assentou-se ao oriente da mesma. Vocês viram aí? Assentou-se ao oriente da mesma. As Escrituras têm uma linguagem onde caminhar para o oriente é caminhar para longe de Deus. Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo número 24. Vamos abrir alguns exemplos para que isso fique claro. Gênesis capítulo 3, versículo 24, diz assim: expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva foram expulsos do jardim por conta do pecado e foram colocados distante do Senhor. Eles foram colocados ao oriente do jardim. Logo depois, Caim e Abel. Quando Caim ele mata o seu irmão, e ele então se torna fugitivo por conta do seu assassinato.
Veja o que diz Gênesis 4, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Adão e Eva colocados ao oriente. Agora, Caim, ele vai então mais para o oriente, na terra de Nod. Eu quero que você abra Gênesis 11. Onde é outra demonstração de distanciamento do Senhor. Onde diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Novamente, eles, ali na Torre de Babel, eles se distanciaram mais do Oriente, fizeram algo contrário, demonstrando a sua rebeldia e distância do Senhor. Outro texto que eu quero pedir que você abra, ainda no texto de Gênesis, no capítulo 13, versículo 11, onde diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Você vai vendo que a Escritura ela vai trazendo esse caminhar, essa direção para o Oriente, cada vez mais presente, demonstrando algo. Cada vez mais que eles caminhavam para o Oriente. Era uma demonstração que eles estavam indo para distante do Senhor. Eles estavam indo, então, para distante do seu Deus. E então, meus irmãos, nesse momento, Jonas, quando ele sai de dentro de Nínive, aquela cidade que é uma cidade pecadora, de pessoas más, se tornou uma cidade de pecadores arrependidos, onde estavam sacrificando a Deus, buscando o favor e a misericórdia de Deus. Jonas então se distancia do Senhor. Essa expressão usada aqui traz justamente essa mesma ideia. Isso se repete em vários contextos das Escrituras. Quanto mais a direção para o Oriente, mais distante do Senhor. Quanto mais eles se dirigiam, eles estavam distantes de onde Deus determinou que eles estivessem. E Jonas então estava distante do Senhor, se dirigindo então cada vez mais ao Oriente. Isso porque Jonas queria que Deus ele mudasse, que Deus ele deixasse de ser misericordioso. E então, Jonas ele demonstra a sua rebeldia contra Deus. Meus irmãos, para onde você tem caminhado? Para onde você tem ido? Para onde você tem direcionado a sua família? Você acha que você tem trazido a sua família para mais próximo do Senhor? Ou você, na sua casa, tem caminhado a passos largos para o Oriente? Para talvez planícies belas? Para campos verdes, como Ló viu? Do que adianta nos agradarmos com tantas coisas? Estamos levando os nossos filhos, o nosso lar, nossa família cada vez mais para o Oriente, para longe do Senhor. Veja os exemplos que as Escrituras trouxe. Adão e Eva pecou,
aconteceu com seus filhos? Veja Caim e toda a sua descendência. Veja o que aconteceu lá em Babel. Veja o que aconteceu com o povo de Israel quando eles se viravam e adoravam outros deuses. Os seus filhos eram perdidos. Eram entregues a sacrifícios. Acabavam idolatrando outros deuses. Não adianta suarmos tanto, trabalharmos tanto, para colocar nossos filhos em pastos verdejantes, distantes do Senhor. Não adianta. Não adianta nós estarmos distantes do Senhor para aproveitarmos prazeres, confortos deste mundo. Era o que Jonas estava fazendo. Era o que o coração de Jonas demonstrava. Jonas queria o seu desejo, o seu conforto, a sua vontade, aquilo que ele achava melhor. Ele não se preocupava se era isso que o Senhor queria, será isso que agradava ao Senhor. Ele estava preocupado somente com a sua vontade de ser cumprida acima de tudo e de todos. E no versículo 6 ao versículo 11, o Senhor vai deixar muito claro quem Jonas era no seu coração. Acompanhe, por favor, o que diz o versículo 6 ao versículo número 8. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento caloroso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas, então, distante do Senhor, recebe um conforto, recebe então uma bênção. Uma planta então subiu por cima da cabeça de Jonas. E ele fala: agora eu estou alegre. Agora sim Deus tem me abençoado. Olha como minha vida está uma maravilha. Recebi o favor de Deus. Que Deus bom. Estou alegre. Porque uma planta subiu sobre a cabeça dele. Jonas, ele se alegra somente quando ele é abençoado. A palavra do Senhor no texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 5, diz assim: porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Jonas então fita os olhos de algo que não é nada. 120.000 pessoas se arrependendo, sendo voltadas ao Senhor. Jonas, ele diz assim no versículo 1: se desgostou extremamente e ficou irado. Nasce uma planta e traz uma sombra na cabeça de Jonas. E Jonas se alegra de maneira extrema.
Você consegue agora enxergar como o coração de Jonas era? Para onde o coração dele estava apontando? A sua alegria não estava nas coisas do Senhor. A sua alegria não estava na salvação. A alegria de Jonas era que ele fosse abençoado. Ele queria um Deus particular para a sua vontade. Ele queria um gênio da lâmpada. Que quando ele precisasse, ele ia ali e disse: Senhor, faz isso, me dá isso, me dá. Era assim que Jonas era. Ele só estava se alegrando quando ele estava sendo abençoado. E meu irmão, cuidado para não estar assim. Cuidado para que não achar que Deus ele está lhe abençoando quando coisas têm aparecido na sua vida. Como um emprego melhor, um salário melhor, como bênçãos no seu negócio. Ou quando você recebe algo que você não esperava, ou então um desconto de algo, seja lá o que for. Isso não é demonstração de misericórdia e benignidade do Senhor. Não se engane. E se você só se alegra nisso, reveja a sua fé. Reveja como você tem servido ao Senhor. A sua verdadeira alegria deve, de toda disposição, deve estar nisso aqui que você está fazendo hoje. É nisso aqui que é o mais importante. É isso que você deve se alegrar extremamente. É aqui que deve estar a vossa alegria. É isso que a carta da alegria diz. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. A nossa alegria não deve ir na igreja, não deve ser estar em um banco acolchoado, com ar-condicionado, não. A nossa alegria deve ser estar na presença do Senhor. Deve ser em ouvir a sua voz. Em saber que Ele salva, que Ele é benigno. Que os nossos pecados foram perdoados. Que Ele se faz presente em nosso meio. É aqui que reside a nossa alegria. Jonas, então, ele se volta a uma alegria passageira. Uma planta que dá a sua sombra. Meus irmãos, como diz o texto de Provérbios 23, versículo 5, nós devemos parar de fitar os nossos olhos naquilo que não é nada. Naquilo que é hoje não é amanhã. Tem duas coisas que aconteceram no nosso país e no mundo que nos faz ver isso de maneira clara. Não muito distante, não vou falar de toda a história do mundo, nosso país e próximo à nossa geração. Quantas pessoas depositaram todos os seus bens na poupança e depois não tinha mais nada. Não foi assim? Há menos de 4 anos atrás, pessoas com milhões e milhões em conta, não podia pagar um hospital, não podia pagar uma UTI, não valia de nada. Toda a sua segurança, todo o seu investimento em plano de saúde, seja lá o que for, não valia de nada. Nós devemos parar, meus irmãos, de fitar os olhos naquilo que não é nada, naquilo que nós não levaremos, naquilo que nós não usaremos. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar, não deve procurar uma melhoria para a sua vida, para a sua família. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é quando olhamos para isso, isso é tudo, isso é prioridade. E isso é demonstrado de várias formas. Jonas demonstrou isso por meio de uma planta, estando distante do Senhor. Nós hoje podemos demonstrar disso quando nós nos ocupamos tanto que não conseguimos ir para o culto, que não conseguimos orar em nossas casas com nossas famílias, que não temos 5 minutinhos para sentar com os nossos filhos, com os netos, com a nossa família, para ler a palavra do Senhor e orar.
Quando 2 vezes na semana, na terça-feira e na quinta, não temos uma horinha para vir à igreja. Isso é demonstração, meus irmãos, de que estamos como Jonas, buscando o regozijo e o conforto e bênção que achamos que essa é a misericórdia de Deus. E não é. Não é. A misericórdia de Deus é a salvação em Cristo Jesus. É a esperança nesse tempo. E o Senhor então ele mostra para Jonas, dizendo: olha, você acha que essa bênção que você está proporcionando é motivo de alegria? Você se alegra mais com essas bênçãos do que com aquilo que Deus tem te dado? Se for assim, meu irmão, se arrependa. Porque você pode estar agindo como Jonas. Versículo 9 ao versículo 11, nós iremos ver justamente quando o Senhor vai mostrar o apego egoísta de Jonas. Mas se você prestar atenção no final do versículo 8, Jonas ele responde de maneira muito clara: melhor me é morrer do que viver. Se for para viver assim, eu vou morrer. Se for para servir ao Senhor assim, eu prefiro não servir. É muito difícil, é muito complicado. É porque eu tenho o que eu faço. Justificativas nós temos muitas, mas nenhuma delas realmente justifica. Nós devemos viver para o Senhor. Nós lemos o Salmo 63, no versículo 3, onde o texto vai dizer assim: melhor é a graça do que a vida. É melhor receber a graça do Senhor do que a vida. Jonas aqui está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo: é melhor eu morrer do que viver desse jeito. É como os fariseus, os escribas, quando estavam sendo tratados de casamento, o Senhor diz: olha, é um homem para uma mulher, um homem não pode ter mais que uma mulher. Cuidado, como tem dado carta de divórcio. Aí eles falam: se for para ser assim, é melhor não casar. Contraponto do que Cristo ensina. Queremos ser do nosso jeito, nem fazer. O que é que Paulo fala? Porque para mim viver é Cristo. E morrer é lucro porque estarei com o Senhor. Ele fala que se ele vive, ele vive para Cristo. Então está dizendo: eu quero viver para o meu desejo, para a minha vontade. Aí o versículo 6 vai dizer, desculpa, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas, em nenhum momento, ele vai demonstrando: Pai, será? Realmente, eu preciso mudar esse meu comportamento. O Senhor se volta para ele no versículo 10 e diz: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você tenta colocar Jonas para pensar um pouco. Mostra para ele que a ira dele não é razoável.
Ô Jonas, não se preocupa tanto com a planta. Está se preocupando tanto com isso. Tu não teve trabalho nenhum. Eu que criei todas as coisas. Foi eu que criei a humanidade. Olha a Nínive aí. 120 mil pessoas. Andam em trevas. Não sabe se seria a mão direita ou a mão esquerda. Eles estavam cegos, mortos, de delitos e pecados. Mas eles receberam graça. Arrependidos dos seus pecados. Meu irmão, o Senhor ele nos constrange. E Ele nos questiona. Será que nós não devemos ter compaixão daquilo que realmente precisa ter compaixão? Será que hoje nós não estamos amando mais coisas do que pessoas? Muitas vezes chega a ser irônico, triste. Com o celular na mão, o celular cai, fica a tela. Isso dói o coração. Mas o mesmo celular que a pessoa olha e assiste, vê pessoas se acidentando, pessoas caindo, pessoas que vão para o inferno por meio de suas vidas. E ri. Não dói? O que é que realmente tem sido mais importante para nós? O que é mais importante para nós como igreja? São essas paredes? São esses bancos? São essa estrutura? Ou as almas que aqui congregam? Será que eu me importo mais se uma pilastra mudar, se uma estrutura mudar? Ou talvez se alguém está saindo, está distante da igreja? O que tem mais me preocupado? Será que eu tenho amado mais coisas do que pessoas? Será que eu não sou um Jonas? Será que ainda diante de tamanha confrontação, o meu coração diz, olha, é razoável, o meu desejo, a minha ira, não me importo, é o que eu quero, é o que eu prefiro. Não, não é assim. Nos preocuparmos com coisas transitórias, passageiras. Essa planta que é colocada sobre Jonas, essa palavra é usada somente no texto de Jonas. Essa planta, a palavra usada aqui só tem nesse livro. Não tem em mais um lugar no Antigo Testamento. Foi uma planta específica. Ela é um tipo de videira. O nome da planta é Quicaion. Era um tipo de videira que tinha folhas maiores. Historicamente, aquele período não era chamado assim, mas historicamente essa planta veio a ser chamada de a videira que tem a palma de Cristo. Porque ela tinha uma folha grande
E aí trazia uma sombra, e aí os frutos dessa videira eram maiores. Elas cresciam por conta do cuidado que ali estava sendo dado. Aquela fruta. Jonas, ele não conseguiu ver que a mão poderosa do Senhor estava sobre ele. Que ele deveria se colocar embaixo da mão poderosa e protetora do Senhor. Ele não quis se submeter ao Senhor. Esse livro, meus irmãos, ele termina com uma interrogação. Qual a resposta de Jonas? O que foi que Jonas fez? Nós não sabemos. Nós não temos como saber. Mas uma coisa é certa. Se Jonas não se arrependeu, se Jonas não se voltou, ele se colocou distante da mão poderosa do Senhor, se rebelando contra Deus. Mas se Jonas ele se arrependeu, ele está experimentando na eternidade a graça bondosa do Senhor. Mas independente da resposta de Jonas, independente da atitude de Jonas, que esse livro ele não está falando sobre a vida de Jonas, mas ele está mostrando que o Senhor é um Deus que salva, que é um Senhor misericordioso, benigno, e que ao Senhor pertence a salvação. A resposta do Senhor para essa pergunta foi que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo ao mundo para salvar pecadores, idólatras, assassinos, adúlteros, ladrões, mentirosos, orgulhosos, egoístas, como Jonas, como os ninivitas, como eu, como você. O Senhor Jesus Cristo foi enviado para nos salvar. E essa é a resposta que o Senhor nos dá. A maior bênção que nós temos em nossa vida é porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para viver em nosso lugar e promover salvação para pecadores arrependidos como nós. E podemos experimentar isso, meus irmãos. A salvação não pode ser experimentada. Ou vivemos uma vida orgulhosa, insatisfeita, descontente como Jonas. Ou podemos viver uma vida de humildade e contentamento, como Cristo viveu. Jonas é um exemplo a não ser seguido. Um profeta que a sua vida, a sua fala, os seus pensamentos deve ser o oposto do que o cristão deve agir. E vejam, nós não somos profetas, nós somos chamados de Deus de maneira específica. Mas o que é que o livro de Jonas diz? E nos ensina. Se isso aconteceu com o profeta de Deus, por que isso não pode estar acontecendo comigo também? Por isso eu devo fazer uma análise da minha vida, me arrepender dos meus pecados e me voltar para Cristo, clamando por misericórdia e graça, que Ele nos ajude e que possamos aproveitar da resposta divina e receber as bênçãos desse livro.